Bom dia a todos. Inicia-se neste momento o culto mensal de agradecimento do mês de outubro de 2023 da Igreja Messiânica Mundial de Portugal, sede central. Oração do culto mensal de agradecimento. Por favor, mantenham-se sentados e acompanhem a oração em reverência. Ó Deus, Senhor e Criador do Universo, perante vós e em nome do humilde servidor, Eduardo Lucio, Presidente da Igreja Messiânica Mundial de Portugal, em profunda e ardorosa reverência, elevo até vós esta oração. Nesta significativa data, os ministros, missionários, membros e frequentadores reúnem-se ante vós nesta cerimónia solene para vos louvar e especialmente vos agradecer as inúmeras bênçãos e proteções recebidas no decorrer do mês que findou. Com o desejo de dedicar, em união com os messiânicos do mundo inteiro, empenhar-nos-emos nas seguintes práticas: compreender e praticar os ensinamentos de Deus revelados a Meixo Sama, peregrinar aos solos sagrados e à sede central de Portugal, difundir o Jorei, a agricultura e a alimentação natural e o belo, formar lares de luz e pessoas comprometidas com a salvação da humanidade. Com estes objetivos, humildemente renovamos o nosso pedido de proteção para que, amparados pelo vosso grandioso poder, vos possamos oferecer a nossa sincera dedicação para a concretização do vosso divino plano. Recebei, ó Supremo Deus, o nosso humilde pedido e a nossa profunda gratidão. Ofertório de gratidão pelo chefe do cerimonial, Reverendo Carlos Eduardo Lucio. Por favor, mantenham-se sentados e acompanhem a saudação em reverência. Ofertório de gratidão pelo representante dos participantes, Ministro António Carlos Carvalho Pessoa. Queiram levantar-se, por favor, e acompanhem a reverência.
oração Amatsu Norito, oração Zengen Sanji, oração messiânica e oração do Senhor. Takaamahara ni kanzumarimasu, kamorogi kamoromi no mikoto mochite, sumemi oya kamoi zanagi no mikoto, tsukushi no himuka no tachihana no, odo no ahagi hara ni, misogi harai tamao toki ni narimaseru, harai dono o kami tachi, moro moro no magagoto tsumi kegare o, harai tamae kiyome tamae, tomao sukoto no yoshio, amatsu kami kunitsu kami ao yorozu, kami tachi tomo ni, ame no fuchi koma no mimi puritatete, kikoshime seto kashikomi, kashikomi mo maosu. Uya uya shiku omomiru ni, seson kanze ombosatsu, konodo ni amorase tamai, komyo nyorai to genji, o shinmiro kutokashi, gose no mikami to narase tamaite, daisen sanzen sekai no sandoku o meshi, gojoku o kiyome, Iyako seiman oku isai, shujo no dainengan, komyo joraku eigo no, juppo sekai o narashimete, gofuju uno kuruinaku, fukukaze edamo narasunaki, miroku no myo oumi tamao, muryo muhei no dainji ni, tenmara setsumo matsuroite, shoaku jahowa aratamari, yasharyu jimmo gedatsu nashi, shozen bushin koto gotoku, sono kokoro zashi o toguru nari, sansen somo kuko togo toku, mikami no itoku ni nabikaite, kinju chugyo no sue mademo, minaso no tokoro o ezaru nashi, masani kore shibi jiso sekai nite, karyo binga wa sora ni mai, zuyun ten ni tanabi keba, banka fukui kuchi ni kunji, shinden yokuro sosori tachi, gose no miyakata kasumi tsutsu, kogane no iraka sansanto, hiniteri eizuko keiwa, genimo tengo kura kudonari, gokoku minori te kurani michi,
Tsunadori utaka ni megashita, Eketoshi keru moro moro no, Eragi ni kiwa okue wa, Tsutsura ora ni michi watari, kunito no sakai naku, Hitogu satachi no nikushimiya, Isakai go tomo yume tokie, Iten shikai o shinabete, Miroku no mite niki itsusare, Jinji no mimune ni idakari, Wareraga ibino segyo nimo, Myocho tamai shinkaku, Ese shimeye wa tomi sakae, Iwai wa nagaku muyakuni, Zento kuko okasane sase, Fukuju kai muryo no dai kudoku, Tare sase tamae mashimase to, Nenju shingeza tonshu, Kifukurai hai negi maosu. Miroku o mikami, Mamori tamae saki hae tamae. Miroku o mikami, Mamori tamae saki hae tamae. Oshie mio yanu shino kami, Mamori tamae saki hae tamae. Oshie mio yanu shino kami, Mamori tamae saki hae tamae. Nagara tamachi haemase, Kannagara tamachi haemase. Ó Supremo Deus, Criador e doador da vida, ó Supremo Deus, Criador e doador da vida, pela vossa divina vontade, a longa era da noite chegou ao seu fim. Estais derramando a vossa luz para vivermos a gloriosa nova era, a que a humanidade há muito veio aspirando. Agradecemos por nos guiardes ao vosso plano. Agradecemos o privilégio de receber e transmitir a vossa luz. Sejam o nosso espírito e corpo iluminados, purificados, e que possamos viver a verdade que nos concedestes por intermédio de Meixo Sama. Fazei-nos instrumentos puros da vossa poderosa luz, abençoando aqueles com quem estivermos. Seja o vosso plano concretizado e que a paz, a saúde e a prosperidade se tornem realidade. Grandioso Deus da luz, abençoai-nos e protegei-nos, dando expansão radiante às nossas almas. Assim seja. Pai nosso que estais no céu, Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade,
assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação e livrai-nos do mal, porque vosso é o reino, é o poder e a glória por todos os séculos. Assim seja. Salmo 18, Plano Divino. Na pequenina percepção do homem não se projeta o plano divinal. A construção do grande universo, grandiosa terra, grandioso céu. Milhares de anos Deus preparou e agora realizará o seu divino plano que aguardou. Milhares de anos Deus preparou, é grandioso o plano divinal, plano que agora vai se realizar. E a partir de pequenina forma, através dela se concretizar. Milhares de anos Deus preparou e agora realizará o seu divino plano que aguardou. Milhares de anos Deus preparou. A pequenina percepção do homem não se projeta o plano divinal. A construção do grande universo, grandiosa terra, grandioso céu. Milhares de anos Deus preparou e agora realizará o seu divino plano que aguardou. Milhares de anos Deus preparou. Queiram sentar-se, por favor. Receberemos de orei.
Término do Jorei. Leitura de ensinamento de Deus revelado a Meixo Sama. Religião é milagre. Várias obras literárias desde a antiguidade deixam claro que religião e milagre são inseparáveis. Caso não haja milagres numa religião, ela não pode ser mais denominada como tal, mesmo porque os milagres são realizados por Deus. A força humana é incapaz de operar um único milagre. Por esta razão, uma religião sem milagres não tem razão de existir. Podemos dizer que, mesmo possuindo uma forma religiosa, ela perdeu o seu valor como religião. Pelo exposto acima, é natural que, quanto mais poderosa for a religião, maior será o número de milagres manifestados. Milagre, por outras palavras, é a manifestação de benefícios inesperados. Com isto, o sentimento de crença surge do fundo do coração. A pessoa ingressa na fé e é salva da infelicidade. Não seria essa a verdadeira religião? É desnecessário dizer que um único facto vale mais do que 100 teorias. Embora digam que a situação atual do Japão é uma consequência da derrota na Segunda Guerra Mundial, é óbvio que o aumento do mal social e, em especial, o facto dos jovens, que são o futuro do país, sofrerem a influência de pensamentos insanos e encontrarem-se totalmente confusos. É uma realidade deplorável. Se procurarmos a sua causa, veremos que é consequência da educação que tem como regra de ouro a ideologia materialista. Enquanto não abrirmos os olhos para essa falácia, será impossível que esta questão seja solucionada. Assim sendo, para derrubar a ideologia materialista, é preciso, obviamente, despertar o sentimento religioso. Como pregado por nós constantemente, o fundamental é fazer com que se reconheça a invisível existência de Deus e, para isso, não há outro método senão através do milagre. Naturalmente, milagre é tornar possível aquilo que é considerado impossível pela ação do ser humano. Caso alguém se depare com um facto absolutamente inexplicável por meio de teorias, é óbvio que qualquer dúvida será dissipada de uma só vez. Consequentemente, como sugere o título, pode-se dizer que a religião é milagre e vice-versa. Logo, não podemos alcançar os resultados esperados senão através do reconhecimento da existência de Deus por meio do milagre e o cultivo da ideologia espiritualista para a construção de um país pacífico e a exclusão do mal social. Na história da humanidade, jamais houve uma religião com tantos milagres como a nossa Igreja. Nesse sentido, nesta época de grande transição em que o mundo está perdido, o propósito da nossa religião é sacudir as almas adormecidas e enfraquecidas espiritualmente através do sopro do milagre. Deus, Todo-Poderoso, está a manifestar pelas mãos de Kazeyon Busatsu, que também recebe o nome de Komyu Nyurai, a sua força de maneira livre e desimpedida para realizar incontáveis milagres, sendo que a nossa Igreja está a ser utilizada como o meio para a realização da grandiosa obra de salvação. Jornal Ricari, número 12, 11 de junho de 1949, Alicerce do Paraíso, volume 2. Leitura de experiência de fé da ministra Annabelle Louchet. Chamo Annabelle Louchet, sou membro há 6 anos e dedico como ministra assistente
no núcleo de Jorei de Valenciennes, em França. Recebi o meu primeiro Jorei através de uma amiga messiânica. Senti uma grande calma e vitalidade por mais de 3 semanas, o que muito me surpreendeu. Sem entender como era possível sentir-me tão bem por tanto tempo com um só Jorei, e por morar muito distante desta amiga para continuar a recebê-lo, tive muitas dúvidas, pois até então não tinha recebido nenhuma prova concreta da existência de milagres através de um acontecimento que não pudesse ser explicado pela lógica ou pela ciência. Nessa época eu era farmacêutica e tinha escolhido esta profissão pensando em ajudar as pessoas que sofrem. Porém, ao ler os ensinamentos de Deus revelados a Meixo Sama, que explicam que as doenças são a manifestação do acúmulo das nuvens espirituais, comecei a entender que só as ajudaria verdadeiramente através do Jorei. Tendo vindo a saber que o Jorei poderia ser transmitido por qualquer pessoa, pois não depende da posição social ou do grau de instrução, mas sim do nosso nível de amor por quem sofre, fiquei maravilhada e desejei seguir este caminho. Assim, após fazer o curso de princípios messiânicos, tive a permissão de receber o Ohikari, Medalha da Luz Divina. Em 2019, quando passámos a ser orientados pelo nosso presidente, Reverendo Carlos Eduardo Luciot, sendo a única membro na região onde moro, comecei a praticar o Auto-Jorei e a estudar regularmente os ensinamentos, esclarecendo as minhas dúvidas com o ministro da Itália. Estava a viver uma grande purificação de conflito na minha vida pessoal e profissional, que culminou em divórcio e saída da empresa, pois trabalhar como farmacêutica não estava mais de acordo com as minhas convicções sobre a verdadeira cura das doenças. Mas a leitura dos ensinamentos fortaleceu-me e tive a imensa graça de vivenciar os meus 2 primeiros milagres de um dia para o outro. Como que por magia encontrei harmonia no relacionamento com o meu ex-cônjuge e com a minha ex-sócia, onde o respeito e a confiança foram restabelecidos mutuamente. Tive também algumas experiências significativas com a transmissão do Jorei a 3 pessoas conhecidas que se recuperaram de diversos problemas, tais como febrite aguda e depressão. Contudo, o milagre que me convenceu de maneira definitiva aconteceu depois de ter sido diagnosticado um tumor de 4 centímetros no seio esquerdo da minha mãe. A biópsia revelou um cancro de natureza extremamente agressiva. Ela sofria com fortíssimas dores nas costas, ficando quase que paralisada, pois até mesmo pequenos movimentos com os dedos das mãos provocavam uma forma de violentos choques elétricos. O meu pai estava perdido, extremamente angustiado, e fiquei muito triste ao vê-los a sofrer tão intensamente. Mas graças aos estudos dos divinos ensinamentos e ao Auto-Jorei que praticava regularmente, senti-me surpreendentemente calma e disse-lhes: Papá, mamã, mesmo que vocês não entendam, eu gostaria de transmitir o máximo de Jorei à mamã. Os meus pais não acreditavam no Jorei, mas resignados responderam: como quiseres. Já naquele dia transmiti 2 horas de Jorei à minha mãe, deixando-a um pouco mais calma. Após a realização dos exames necessários, o diagnóstico foi brutal. Ela tinha mais de 50 metástases ósseas, na coluna vertebral, nas mandíbulas, na pelvis e na glândula suprarrenal. O oncologista foi categórico: este cancro é muito, muito sério. A senhora nunca irá recuperar. Mesmo sendo extremamente difícil vê-la com tanto sofrimento, sem desanimar, e a todos os dias transmitir-lhe de 1 a 2 horas de Jorei. No entanto, uma semana depois foi hospitalizada na tentativa de atenuar as suas fortes dores. Devido à pandemia, não pude vê-la por 10 dias e ela acabou por enfraquecer ainda mais por não tolerar a morfina. Os médicos pessimistas descartaram a quimioterapia e a possibilidade de retorno para casa, pois a sua condição estava muito debilitada. Foi nesse momento que percebi a importância de entregar incondicionalmente a minha mãe nas mãos de Deus e Meixo Sama, sem criar expectativas, desapegando-me de qualquer resultado que ela pudesse vir a ter com o Jorei. Senti também que a intensificação da leitura diária dos ensinamentos e o Auto-Jorei me fortaleceram.
Enquanto estava no hospital, só permitiam visitas a uma pessoa de cada vez. Combinei então com o meu pai que o substituiria no final da tarde, o que me possibilitou de lhe transmitir cerca de 45 a 60 minutos de jorei por dia. Graças a isso, pouco a pouco ela começou a melhorar. 15 dias depois, o oncologista, surpreso ao vê-lo, com mais vitalidade e força, também tolerando melhor a morfina e passando a se alimentar melhor, decidiu iniciar a quimioterapia na manhã seguinte, permitindo que ela voltasse para casa logo após. Depois de 9 sessões de quimioterapia, surpreendentemente, os exames de sangue estavam finalmente normais. No final dessas sessões, após um exame de controlo, o oncologista ficou extremamente feliz ao constatar que as metástases derreteram como neve ao sol e que o tumor mamário estava quase impalpável. Somente um gânglio lateral ainda era muito denso. Recebendo-a no seu escritório, com um grande sorriso, expressou a sua enorme surpresa em relação à rapidez com que as metástases haviam desaparecido, dizendo: "É um milagre." Com um imenso e indescritível sentimento de gratidão e alegria, entendi nesse dia a força única da luz divina. Até aquele momento tinha transmitido à minha mãe cerca de 50 horas de jorei. Durante o segundo ciclo de quimioterapia, por ter mudado de cidade, passei a conduzir 160 km, ida e volta, de 2 a 3 vezes por semana, para lhe transmitir um pouco mais de 1 hora de jorei, totalizando uma média de 5 horas por semana, durante as 12 semanas de tratamento que se seguiram. Sem poder fazer mais do que isso, sentia dentro de mim que não seria suficiente. No entanto, após o término das sessões, um novo exame foi realizado e o oncologista disse: "Minha senhora, desapareceu tudo, absolutamente tudo. Isto é um verdadeiro milagre." Tomada por uma imensa gratidão, chorei por 2 horas sem parar. Naquele dia tive a prova de que Deus e Meixo Sama se expressam através dos milagres, graças à luz do jorei. Estimei o tempo total de jorei transmitido à minha mãe, cerca de 120 horas. Para minha grande alegria, simultaneamente tive a permissão de ajudar com regularidade 4 novas pessoas, com as quais tive belos diálogos sobre os ensinamentos. Após cada exame, fiz donativos especiais de gratidão pelos resultados da minha mãe. Também solicitei o Soreisashi dos meus avós, porque senti que era o momento de começar a sufragar os meus antepassados e passei a materializar sem falta o meu dízimo mensalmente. O reverendo Carlos Luciot orientou-me com palavras que considero profundamente justas e comoventes. É incrível como certas pessoas e situações são utilizadas para despertar a nossa verdadeira natureza e missão. Estou convencido de que, de agora em diante, com a sua fé, você será um instrumento útil de Deus e Meixo Sama na salvação de muitas pessoas. Estes milagres se tornarão o seu tesouro de fé. Após ter vivenciado todos estes milagres, decidi abrir as portas da minha casa como núcleo de jorei. Atualmente acompanho 12 frequentadores, sendo que já tive a permissão de encaminhar 3 franceses para receber o Ohikari. Hoje, sentindo uma grande alegria e paz interior, preciso de agradecer todos os dias as imensas graças que Deus e Meixo Sama me concederam. Desejo tornar-me um instrumento da luz e amor e espero que de todo o coração poder contribuir cada vez mais para a expansão da obra divina junto com os meus queridos amigos, membros, pioneiros em França. Aprendi com estas experiências que os milagres são uma maneira preciosa para Deus e Meixo Sama despertarem os nossos corações adormecidos pelo ateísmo e materialismo, transformando-nos em pessoas mais altruístas. Hoje, tenho a certeza de que as purificações são profundamente justas e necessárias para a nossa evolução e que, graças às práticas básicas da fé, existem outras formas de nos purificarmos sem precisar de sofrer e assim alcançarmos a tão desejada felicidade.
Agradeço infinitamente a Deus e a Meixo Sama, ao nosso presidente e aos ministros que me acompanhou igualmente pelo apoio e orações. À minha mãe, que suportando esta grande purificação me ajudou a dar enormes passos no meu caminho como messiânica, assim como à minha família, cuja união, amor e orações foram preciosos. Muito obrigada. Palavras do Presidente da Igreja Messiânica Mundial de Portugal, Reverendo Carlos Eduardo Lucio. Bom dia. Como os senhores estão a passar? Estão todos bem? Graças a Deus e a Meixo Sama. Graças a Deus e Meixo Sama. Em nome de Deus e Meixo Sama, agradeço a vossa sincera dedicação que nos possibilita expandir cada vez mais a obra divina em toda a Europa. Muito obrigado. Gostaria também de dar as boas-vindas a quem está a assistir a este culto pela primeira vez e a todos os membros e frequentadores que estão a participar nesta transmissão online, tanto em Portugal como em outros países. Sejam todos muito bem-vindos. Do dia 13 ao dia 17 de setembro, estive a visitar o núcleo de Jorei de Heilbronn, na Alemanha, junto com o ministro Antônio Carlos Pessoa, responsável do Jorei Center do Porto e supervisor das atividades naquele país. Num clima de muita alegria e emoção, realizamos o culto mensal de agradecimento, cerimônia de outorga da Medalha da Luz Divina ao Ricari, de 2 novos membros, Dai Joreikai, grande encontro de Jorei, entronização de um altar do lar e Mitamayá, e de 2 imagens consagradas de Meixo Sama. No total, encontrei e transmiti Jorei a 15 membros e 1 frequentador. Pude constatar que todos estão a se esforçar com Makoto em prol da expansão da obra divina, através da prática do Jorei e dos ensinamentos de Deus revelados a Meixo Sama. Agradeço o carinho e a hospitalidade com que nos receberam. Muito obrigado. Após 4 anos sem podermos peregrinar aos solos sagrados do Japão, devido às restrições da pandemia, este mês estamos a ter a grata permissão de participar no culto de outono com um grupo de 25 membros dos seguintes países da Europa: Portugal, França, Itália, Alemanha, Bélgica e Estônia. Está a ser uma viagem maravilhosa, com muitas emoções por parte de todos os participantes, que estão a receber muita luz e forças para o cumprimento das suas missões. Aproveito a oportunidade para transmitir o abraço do nosso presidente mundial, reverendo Kiyoaki Sugihara, que do solo sagrado está a orar sempre pela felicidade de todos os senhores. No culto do mês passado, Meixo Sama orientou-nos que a cura das doenças através do Jorei é a magnífica arte da vida. Isto porque, na sua essência, a arte deve satisfazer as 3 condições: verdade, bem e belo. No ensinamento do culto de hoje, Religião é Milagre, do Alicerce do Paraíso, volume 2, edição portuguesa, Meixo Sama orienta-nos que os milagres são realizados por Deus. A força humana é incapaz de operar um único milagre. Quanto mais poderosa for a religião, maior será o número de milagres, não existindo outra religião que tenha uma prática tão eficaz em gerar a felicidade
como o de Orei. Milagre é tornar possível aquilo que é considerado impossível pela ação do ser humano, ou seja, é a manifestação de benefícios inesperados. Com isso, o sentimento de crença surge do fundo do coração e a pessoa ingressa na fé e é salva da infelicidade. Os milagres vivenciados por nós messiânicos são tantos que se tornam quase a normalidade. Vemos a sociedade de hoje completamente perdida, desesperada e com um ato simples de levantar a mão, temos a permissão de mudar a vida das pessoas. Contudo, como qualquer instrumento, se não for usado, será como se não existisse. O verdadeiro milagre surge naturalmente como consequência da prática constante do que Meixo Sama nos transmitiu através dos sagrados ensinamentos, que é o nosso manual para a construção do paraíso terrestre. A esse respeito, hoje ouvimos a maravilhosa experiência de fé da ministra Annabelle Louchet, que dedica no núcleo de Diorei de Valenciennes, em França. Na época em que começou a receber Diorei, era farmacêutica, com o objetivo de ajudar as pessoas que sofrem. Mas, ao ler os ensinamentos de Deus revelados a Meixo Sama, aprendeu que as doenças têm a sua origem nas nuvens espirituais e que só contribuiria verdadeiramente para a salvação das pessoas através do Diorei. Assim, fez o curso de princípios messiânicos e recebeu o Oricari. Posteriormente, por morar numa região onde não havia outros membros, orientei-a a praticar diariamente o auto-Diorei e a ler, no mínimo, meia hora de ensinamentos por dia. Nesse período, ela estava a viver uma grande purificação de conflito com o ex-marido, assim como com a ex-sócia, pois não queria mais trabalhar como farmacêutica, por não estar de acordo com as suas novas convicções sobre a verdadeira cura das doenças. Como que por magia, através dessas duas práticas, encontrou harmonia no relacionamento com eles, onde o respeito e a confiança foram restabelecidos mutuamente. Podemos dizer que foram duas grandes graças, pois sabemos que, na prática, casos similares de conflito muitas vezes perduram por toda a vida e chegam até a não se resolver, culminando em crescente ódio recíproco. Com o passar do tempo, não ficou limitada ao auto-Diorei e começou a transmitir Diorei a conhecidos que se recuperaram de problemas como flebite aguda e depressão. No entanto, o milagre que a convenceu de maneira definitiva foi a partir do diagnóstico de um tumor no seio da sua mãe, no qual a biópsia revelou um cancro de natureza extremamente agressiva. Apesar dos pais não acreditarem no Diorei, ela manifestou o desejo de transmiti-lo o máximo possível à sua mãe. Após a realização dos exames, foram diagnosticadas mais de 50 metástases ósseas em várias partes do corpo. E o oncologista afirmou categoricamente que o cancro era muitíssimo sério e que ela nunca se iria recuperar. Mesmo sendo muito difícil ver a mãe com tamanho sofrimento, sem desanimar, ia todos os dias transmitir-lhe de 1 a 2 horas de Diorei. Com o agravamento da situação, ela percebeu a importância de entregar incondicionalmente o problema da sua mãe
nas mãos de Deus e Meixo Sama, sem criar expectativas, desapegando-se de qualquer resultado que pudesse vir a obter. Após aproximadamente 50 horas de jorei, os exames de sangue estavam finalmente normais. E, no exame de controle, o oncologista ficou extremamente feliz e declarou que as metástases tinham derretido como neve ao sol. Quando a recebeu posteriormente no seu consultório, com um grande sorriso, expressou a sua enorme surpresa em relação à rapidez com que as metástases haviam desaparecido e disse categoricamente: é um milagre. Posteriormente, mesmo tendo mudado de cidade, não deixou de dar assistência à sua mãe, passando a conduzir 160 quilômetros de ida e volta 2 a 3 vezes por semana, para lhe transmitir um pouco mais de 1 hora de jorei, totalizando, em média, 5 horas semanais. Assim, após um novo exame realizado, o oncologista disse: minha senhora, desapareceu tudo, absolutamente tudo. Isso é um verdadeiro milagre. Ao nos colocarmos no lugar dela, conseguiremos perceber o porquê de ter sido tomada por uma imensa gratidão e de ter chorado por 2 horas sem parar. Naquele dia, teve a prova de que Deus e Meixo Sama se expressavam através de milagres graças à luz do jorei. É importante ressaltar que, simultaneamente, ela teve a permissão de ajudar 4 novas pessoas e que, aprofundando a sua prática da fé, começou a sufragar os seus antepassados e a materializar regularmente o dízimo, todos os meses. Quando ouvi essa experiência pela primeira vez, disse-lhe que tinha certeza de que, daquele momento em diante, tendo esses milagres como seu tesouro de fé, ela seria um grande instrumento de Deus Meixo Sama na salvação de muitas pessoas. E não me enganei, pois, a partir daí, ela decidiu abrir as portas da sua casa como núcleo de jorei. Atualmente, já está a acompanhar 12 frequentadores e já teve a permissão de encaminhar 3 franceses para receber o oricário. Ela aprendeu com essas experiências exatamente o que Meixo Sama nos orienta no ensinamento do culto de hoje, ou seja, que os milagres são uma maneira preciosa para Deus e Meixo Sama despertarem os nossos corações adormecidos pelo ateísmo e materialismo, transformando-nos em pessoas mais altruístas. Com tudo isso, hoje ela tem a certeza de que as purificações são justas e necessárias para a nossa evolução espiritual e que, graças às práticas básicas da fé, nos purificamos e nos tornamos felizes, sem precisar de sofrer. Acredito que a sua mãe, sem dúvida, recebeu um grande benefício físico de ter a sua saúde recuperada. No entanto, para mim, o verdadeiro milagre foi ela ter despertado para salvar o próximo, abrindo as portas da sua casa para encaminhar, acompanhar e formar novos membros. De nada teria servido esses maravilhosos milagres se ela, depois de os receber, tivesse ficado de braços cruzados, indiferente ao sofrimento das outras pessoas. Em relação ao jorei e ao encaminhamento, gostaria de partilhar com os senhores um relato
que ouvi de uma membro na época em que dedicava no Rio de Janeiro há mais de 40 anos. Ela contou-me que dias antes, no centro da cidade, tinha visto um grupo de pessoas que circundavam uma senhora caída no chão. Com o intuito de ajudá-la, aproximou-se com o desejo de lhe transmitir Jorei, mas, envergonhada, perguntou-lhe apenas se ela gostaria de receber uma oração. A senhora, educadamente, respondeu-lhe: "Ah, muito obrigado. As orações fazem sempre muito bem, mas o que eu queria mesmo era receber um Jorei." Nesse momento, ela disse-me que queria morrer de vergonha por não ter tido coragem de se assumir publicamente como messiânica e praticante de Jorei. Assim como ela, acredito que muitos de nós também tenhamos vivido situações parecidas, onde sentimos vergonha de oferecer Jorei e vir a ser alvo do julgamento alheio, não levando em consideração que, na maioria dos casos, era exatamente aquilo que a pessoa e os seus antepassados estavam a desejar naquele preciso momento. Muitas vezes, os próprios antepassados criam situações para que, através daquele fato, a pessoa venha a tomar conhecimento do Jorei e a ser encaminhada. Quando nos omitimos, não só deixamos de corresponder a este desejo, como também traímos a confiança deles. Para concluir, falta exatamente um mês para o tão esperado culto anual pela salvação dos antepassados, que será realizado aqui na sede central, no dia 1 de novembro, feriado nacional, em 2 horários. Às 11 para os membros do Centro-Norte e às 15 para os membros do Centro-Sul. Sendo que as inscrições são limitadas e, desde já, podem ser feitas com os ministros responsáveis. Despeço-me com um forte abraço, desejando a todos a continuação de uma excelente preparação. Muito obrigado. Hino da Luz Divina. Revelada-nos foi toda a verdade, por Mestre Sama com divina voz, fluido eterno de felicidade, que através do Jorei vive em nós. Luz divina, vem brilhar, vem
Encerra-se assim o culto mensal de agradecimento do mês de outubro de 2023 da Igreja Messiânica Mundial de Portugal, sede central. Parabéns pela participação de todos.